Natália, a reciprocidade era meio que esperada, né? A reciprocidade diz respeito à autonomia que o país tem, que o Estado tem, para tomar a sua posição e dar respostas que ele considere no nível das respostas e das ações que ele recebeu. Seria muito incoerente que, inclusive, houvesse patriotas que não levassem em consideração a possibilidade, porque o Brasil pode dar essa resposta ou não, mas a garantia de que ele pode dar essa resposta em termos de reciprocidade. Eu acho que talvez o maior desafio em toda essa história é que nós não temos um roteiro, nós não temos um protocolo, nós não temos nada, nem nós, nem o mundo, essa é que é a verdade, nós não temos nada que nos permita traçar um horizonte com alguma segurança. Porque nós estamos falando de Donald Trump, Donald Trump está fazendo literalmente o que ele dá na cabeça, ou aquilo do projeto do qual ele está cercado, que pouca gente sabe exatamente o que é e aonde quer chegar. Então a gente não sabe nem se nós estamos hoje na categoria dos 10%, amanhã a gente pode estar na categoria dos 20%, dos 30%, dos 25%, a gente pode voltar para a categoria dos 5%, a gente simplesmente não tem um roteiro para poder seguir, que é o que a diplomacia recomenda, que minimamente tenha um balizador que te permite fazer algum tipo de negociação e entender os próximos passos. Talvez essa seja a dimensão mais difícil, é que nós estamos lidando com alguém que está à frente da maior potência global e que não segue nenhum tipo de protocolo comercial ou de acordos internacionais. Ele acorda com uma ideia e ele decide essa ideia. Agora, eu acho que o Brasil tem tomado uma posição madura o suficiente. Eu acho que o Brasil é plenamente, o presidente Lula, né, o governo Lula, é plenamente consciente das suas limitações em termos de disputa, de correlações de forças, está fazendo os acordos, as conversas estratégicas necessárias de se cercar de parceiros que sejam que juntos possam ser tão importantes quanto os Estados Unidos, por mais difícil que isso seja, mas é uma demonstração de articulação e dar respostas na dose e na medida em que as ações vão acontecendo. Não é uma postura provocativa, é uma postura preventiva que está tentando olhar para o cenário internacional a partir da maneira como ele se desenrola. Eu acho que são passos até agora inteligentes. É justamente essa imprevisibilidade que o Ronilson destaca que está deixando todo mundo de cabeça, de cabelo em pé, né, professor? Principalmente os mercados. Vou querer te ouvir exatamente sobre a posição do Brasil, mas queria aproveitar também para te perguntar sobre esse ponto da comunicação política até dos dois lados, como está se dando a questão no momento. A gente vendo nas declarações até do próprio Trump um certo tom de quem está gostando até dessa bagunça. Quando a gente vê ele dando declarações ali no tom de que está todo mundo puxando o saco dele para negociar, de certa forma jogando com essa situação de imprevisibilidade, de caos que o Ronilson estava destacando aqui para a gente. Queria a sua análise desse ponto. O Trump está gostando dessa bagunça e puxando também para o lado da comunicação aqui do Brasil. O presidente Lula, de certa forma, tirando, claro, todas as questões econômicas, está sendo bom, de certa forma, ter ali uma política externa mais clara, que tinha sido uma crítica recente também ao governo? Eu acho que do ponto de vista da comunicação do Trump, como ele se sente nessa situação, não tenho dúvida, ele está absolutamente confortável. A gente viu como ele já tinha atuado no primeiro governo dele. Quem a conhece e acompanhou a carreira do Trump desde os anos 80, quando ele era um dos lobos de Wall Street, ele sempre teve esse perfil de ser muito agressivo, um negociador muito agressivo, politicamente muito incorreto, nunca teve papas na língua, mas também, por outro lado, um cara que sempre, além de negociar agressivo, é conhecido por jogar muitas vezes sujo, teve um conjunto, quebrou uma série de empresas e sempre utilizou uma comunicação muito persuasiva, quase, né, beirando as estratégias hipnóticas para trabalhar com uma comunicação de massa sempre extravagante, sempre causando impacto. E parece que isso coaduna um pouco com o próprio perfil psicológico dele, né, algo entre o sociopata e o psicopata. O problema é que ele é o presidente da maior potência econômica e militar do planeta. Então, uma pessoa, ainda mais no ocaso da vida,
com esse temperamento, brincando, né, de fazer de um acordo de livre comércio, né, de multilateralismo que vigorou durante décadas no Brasil, em poucos dias ele pôs isso abaixo. Ele parece não estar, como bom psicopata, muito preocupado com isso, mas o fato é que ele teve que capitular essa semana, recuou, tomou um puxão de orelha da turma de Wall Street, dos grandes empresários das Big Techs também, porque em uma semana ele quase ruiu os Estados Unidos. A gente viu o efeito que isso teve nos títulos da dívida norte-americana, que pela primeira vez balançaram. Então ele teve que recuar, mas ele recua também fazendo ofensas, dizendo que estão todos beijando as partes traseiras dele. Ou seja, a gente vê um gozo dele nesse processo, mas o fato é que ele está entrando numa situação muito delicada, porque mais que a imprevisibilidade, o que o Trump fez foi jogar por terra a confiança que os Estados Unidos tinha como um parceiro comercial, militar. Então a União Europeia está pendurada na brocha desde a questão da Ucrânia, quando o Trump largou mão e ignorou a União Europeia e agora diz que não quer muito saber mais da Europa. E a Europa tendo que reconfigurar o seu sistema de defesa, porque não pode mais depender única e exclusivamente da OTAN, porque não sabe se amanhã ou depois o Trump vai deixar ela isolada no caso da Rússia tentar avançar, por exemplo, por território europeu. Não acredito que isso esteja no horizonte imediato, mas é uma preocupação. Do ponto de vista do comércio, é a mesma coisa. Mesmo capitulando e voltando com as tarifas, que ainda assim são de 10%, que vão gerar impactos, já estão gerando complicações nos mercados, o fato é que o Trump, com essa ida e vinda, ele perdeu a confiança. Vamos pensar do ponto de vista da racionalidade econômica, dos empresários, dos industriais. As pessoas falam, vou continuar fazendo negócio com o Trump como se não tivesse ocorrido nada? Ou vou tentar diversificar meu mercado para não depender mais desse camarada, porque ele é completamente imprevisível? Então, acho que essa situação, embora ele pessoalmente tenha gostado, acho que o enfraquece muito. Ele tem um teste de fogo, que são as eleições de meio de mandato em 2026, e aí eu acho que ele vai pagar um preço talvez mais elevado do que ele gostaria por essa imprudência dele. Quanto à questão da comunicação política, eu estou de acordo com o Ronilson, acho que ele foi no ponto. O Brasil tem mostrado uma maturidade muito grande. Primeiro, com esse projeto que dá uma série de instrumentos para o governo brasileiro, como, por exemplo, utilizar inclusive a quebra de patentes no caso de prejuízo econômico. Digamos assim, um instrumento não para ser usado, mas para estar no bolso se precisar ser utilizado. É como um seguro do carro, ou como um seguro saúde, ou como o soro antiofídico. Se precisar, usar. Mas o governo tem sido muito maduro e deixado ao Itamaraty e ao vice-presidente Geraldo Alckmin fazerem essas negociações. E as falas públicas do Lula têm sido muito coerentes, inclusive abrindo novos mercados, organizando a CELAC, por um lado, 30 países para negociar em conjunto com o resto do mundo, e abrindo conversa com os países asiáticos, com a União Europeia, com os países africanos, com os BRICS. Então, me parece que Itamaraty, Alckmin e Lula estão dando uma aula de política internacional, de como lidar com esse processo nesse momento tão delicado.